Idade Média, feudalismo. Gente, vamos começar a falar do feudalismo, que foi o sistema político, econômico e social que predominou na Idade Média. É um conceito fundamental, é um conceito central para a gente entender a organização daquela sociedade, a organização do poder, a produção da riqueza, o modo de vida, tudo isso a gente entende muito a partir desse conceito de feudalismo. Então a gente precisa ter um certo domínio, tá? Vamos dar uma olhada o que foi o feudalismo. Gente, a Idade Média, ela foi um período de 1000 anos, certo? A gente pode dividir ela em dois períodos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média vai do século V ao século X. Século V é o ano de 400 e o século X é o ano de 900. E depois a gente tem a Baixa Idade Média, que é do século XI ao século XV, né? Então de 1000 até 1400, né? E o feudalismo, ele foi um sistema de organização da sociedade medieval que ficou vigente a maior parte do tempo na Idade Média, tá? Ele vai ter o surgimento ali na Alta Idade Média e ele vai ter o seu declínio lá na Baixa Idade Média, tá? Porque ele vai ser aos poucos sendo substituído por uma nova organização, por uma nova sociedade que é mais voltada para o comércio, que é mais urbana, que deixa de ser rural e vai se tornando mais urbana, mais aberta, com mais contatos interculturais entre países, entre sociedades. A sociedade feudal ela é muito rural, ela é muito fechada dentro de si mesma e ela tem uma economia que é muito voltada para a produção de alimentos para a própria subsistência, né, digamos assim. Mas vamos dar uma olhada com um pouco mais de detalhes aqui, passo a passo, tá? Olha só, gente, as origens do sistema feudal elas começam ali exatamente no contexto das invasões bárbaras do Império Romano. A gente já falou bastante disso. Quem foram os povos bárbaros, né? Todos aqueles que não moravam em Roma, que tinham outra língua, outros costumes, e eles aos poucos vão se misturando com a cultura romana, né? E a cultura romana era uma cultura que vinha herdada lá da Grécia e ela também era cristã a partir do século 300, 400, Roma se torna cristã. Então, tem muita influência. A sociedade medieval ela é uma mistura dos povos bárbaros com essa sociedade romana, tá? E cristã, tá? Então, é o cristianismo, a cultura greco-romana e a cultura germânica que vai formar a sociedade feudal, tá? Sociedade medieval. Bem, gente, vamos dar uma olhada aqui então em quais são os elementos que tanto Roma quanto os povos bárbaros contribuíram para formar essa sociedade medieval e o sistema feudal. Bom, dos romanos, do lado dos romanos, a gente pode dizer que os romanos, à medida que eles foram sofrendo a invasão dos povos bárbaros, eles foram, principalmente aqueles que eram proprietários de terra, eles foram abandonando cada vez mais as cidades e foram ficando mais no seu campo mesmo, né? nas suas propriedades, nos seus latifúndios. Latifúndios, olha aqui, gente, significa uma grande propriedade de terra, uma grande propriedade de terra que pertence a um único dono. E quem tem terra tem riquezas e tem poder, uma vez que é da terra que vai se originar os alimentos, o sustento, tá? Então, e são poucas as pessoas que têm terras, tá? Porque a sociedade romana, a gente já viu, ela era desigual, né? Você tinha uma massa lá de plebeus, de camponeses nas cidades e alguns poucos que tinham terras, né? Que eram os senadores, né? E o alto escalão do exército, né? Então, com as invasões bárbaras, a Roma foi cada vez mais abandonando as cidades e voltando para os campos.
né? E os senhores, os proprietários dessas terras continuaram proprietários dessas terras, e aquela população enorme que morava na cidade de Roma voltou a trabalhar como servo, como camponês para esses proprietários dos latifúndios, né? E outra contribuição romana foi o sistema de colonato. Colonato era um sistema em que as pessoas, os camponeses, eles trabalhavam nas terras desses senhores, né? Então os senhores falavam, ó, vocês podem trabalhar aqui na minha terra, vocês produzem os alimentos, o trigo, os leguminosos e tudo mais, cuida dos animais, né? É tudo para mim, e uma parte vocês podem utilizar para o seu sustento, mas a maior parte vai para mim, tá? Porque a terra é minha. Esse é o sistema de colonato, que já era uma característica de Roma, lá antes de Roma se tornar mais urbana, né? Era uma característica lá lembra do período lá do começo de Roma? Tinha muito sistema de colonato, né? Então, do lado romano, a gente pode dizer que tem tanto o sistema de colonato quanto a questão dos latifúndios. Tá? E agora, e os bárbaros? Como é que eles vão contribuir para a sociedade feudal medieval? Bom, os bárbaros eles vão contribuir da seguinte forma. Primeiro, com a experiência da atividade agropastoril. Né? A gente viu que os bárbaros, os germânicos, né? Eles eram povos que ficavam muito pequenos, né? Vários povos, vários clãs familiares, e eles viviam de atividades de pastoreio, né? E também de agricultura num lugar, depois né, para o outro, né? Então eles tinham bastante experiência com esse trabalho rural, né? Esse trabalho rural de cuidar de, por exemplo, ovelhas, né? Porcos, e plantar ali, cuidar do trigo, da cevada, tudo mais. Né? Depois, os povos germânicos eles trouxeram, eles contribuíram também com o comitatus. Né? O comitatus é um código de honra ali próprio dos povos germânicos em que entre guerreiros, tá? Os guerreiros sempre são a elite da sociedade germânica, das sociedades germânicas, né? E esses guerreiros, eles sempre que eles venciam uma batalha, eles sempre formavam alianças, né? Para vencer batalhas, inclusive esses guerreiros tinham que formar alianças. E alianças entre guerreiros eram alianças que muito baseadas em códigos de honra, tá? Então é a palavra. Nós somos guerreiros, você me dá a sua palavra, eu te dou a minha, e isso vale mais do que 1000 palavras escritas, porque o código de honra ele é muito forte, tá? Tem que honrar muito a palavra. E esse código, essas alianças entre guerreiros, né, elas passavam pelo juramento de defesa, né? Então, por exemplo, assim, ó, a gente forma uma aliança aqui, eu e vocês, tá? Em caso de uma guerra lá com a outra, com aquela outra turma, a gente vai se ajudar, porque a gente fez uma aliança, né, baseada na palavra. E mesmo em qualquer situação, você vai me defender, eu vou te defender, a gente vai estar junto, tá? Na vitória e na derrota, não tem essa, né? Então, o comitatus é isso, é um juramento de defesa, de mútua defesa entre guerreiros, tá? Entre os militares, né? Então, isso vai ser outra contribuição, tá? A terceira contribuição dos povos germânicos é o beneficium. Beneficium. O beneficium é uma recompensa que os chefes militares, né, davam a esses guerreiros após obterem alguma conquista. Então, assim, a gente venceu, né? Imagine só, nós somos os francos. E para eu conquistar os suevos, o território dos suevos, eu preciso formar alianças, certo? Então eu vou formando alianças com outros chefes militares, e aqueles que se sobressaírem na batalha, que honrarem com a palavra, honrarem com comitatus, eles vão receber uma porção de terra como recompensa
para ele, para toda a família dele, para a linhagem dele, para os descendentes dele. E assim a gente vai formando uma aliança entre famílias, né, que vai se perpetuando ao longo do tempo. Tá? Se der briga depois, pode dar briga e sempre vai dar briga. Mas a princípio o que vale, né, é o comitatus e o benefício. Né? A gente jura defesa mútua em caso de guerra. Durante a batalha, se a gente tem sucesso, a gente distribui as terras entre os nossos guerreiros de confiança. E assim a gente vai formando alianças e cada um vai ganhando uma propriedade de terra. E nessa propriedade de terra vai empregando um monte de servos, um monte de trabalhadores, e aos poucos essas pessoas vão prestar serviços e trabalho para nós, chefes militares, né, que somos donos das terras aí conquistadas através de guerras, beleza? Então, outra contribuição dos povos bárbaros, que é importante dizer, é o direito consuetudinário. Mas o que é isso? Pro direito consuetudinário são leis vigentes numa sociedade, então, né, que não necessariamente estão escritas num papel, não necessariamente estão num código, numa constituição, como a gente conhece, né? Hoje todas as leis são escritas, né? Não pode roubar, né? Se roubar, alguém pode te processar, porque está lá na Constituição. Não roubar, sujeito a pena de tal, tantos anos. Né? Bom, os povos germânicos eles não se organizavam com leis escritas, eles valorizavam muito a palavra. Então é o costume, a palavra. Todo mundo, né? Se você roubar, todo mundo sabe ali naquela comunidade que o roubar é errado e que para quem rouba tem a punição, tal e tal. Tá? Então, o direito consuetudinário são leis que não precisam necessariamente estar escritas num papel ou serem sancionadas ou promulgadas, porque elas são baseadas nos costumes. E os costumes transformam-se em leis e toda a comunidade sabe disso, ok? Então, o sistema feudal vem muito. Todos esses elementos fazem parte aí do sistema feudal, tá, gente? O feudalismo, do lado econômico, ele também é uma imensa propriedade rural governada por um senhor feudal, né? O senhor feudal que é um guerreiro, tá? É um guerreiro que obteve essas terras através de guerras, obteve essas terras através de alianças com outros chefes militares e assim ele foi legitimando o seu poder sobre essas terras, tá? Terra significa prestígio, terra significa status, fonte de riqueza. É da terra que sai o trigo, é da terra que sai o alimento, é na terra que você cultiva seus porcos, suas cabras, seus leguminosos, tá? É da terra que você vai extrair os frutos, a madeira, é na terra que você vai extrair os minerais, o ferro para fazer a espada, para fazer o escudo, para fazer a armadura, né? É na terra que você vai cuidar do seu cavalo. Tudo isso é terra, tá? A terra é economia de subsistência. Ela é amonetária, ela não envolve necessariamente dinheiro, ela envolve palavra. As relações são dadas pela palavra, as relações são dadas pela troca, as relações são dadas pela força. Tá? O mais forte manda, os militares mandam, tá? Mas não mandam de qualquer forma, né? Tem um direito consuetudinário, tá? E normalmente esse período da Idade Média do feudalismo, tá? Nesses feudos normalmente se produz assim para o sustento, tá? Do proprietário feudal, do senhor feudal e para o sustento dos camponeses, dos servos que lá trabalham, tá? Você não vai ter uma produção a mais acima da subsistência na maior parte do tempo. Só lá na Baixa Idade Média, no final da Idade Média, que vai começar a produzir demais, e aí esse excesso da produção ele vai virar comércio entre feudos. Mas aí é um outro momento da Idade Média que a gente vai ver com certeza, porque é importante, tá?
e vai mostrar a transição da Idade Média para a época moderna lá na frente, tá? Mas por enquanto aqui é basicamente economia de subsistência, sem envolver dinheiro, sem envolver comércio, com dinheiro, claro, mas é sempre baseado na palavra, algumas trocas, tá? E na zona rural, na fazenda, tá? Então, a economia funciona mais ou menos assim, tá? E dentro do feudo, dentro dessa propriedade feudal, dessa grande propriedade de terra, ela tem algumas divisões que a gente precisa saber também bonitinho, tá? O feudo ele é dividido em três partes. Primeiro é o manso senhorial, tá? O manso senhorial é onde fica o castelo do senhor feudal. Castelo é como se fosse uma moradia e ao mesmo tempo uma fortaleza. Uma fortaleza para se proteger de outros invasores, de povos bárbaros, né? Então, por exemplo, lá nos francos, né, os castelos dos senhores feudais dentro dos reinos dos francos tinham que ser muito bem protegidos porque os godos podiam ameaçar invadir, né? Então, o castelo é uma fortaleza, normalmente em regiões altas e bem protegidas com muros, tá? A gente vai ver aqui daqui a pouco. E essas terras eram exclusivas do senhor, tá? Bom, aí depois a gente tem o manso servil, que são as terras utilizadas pelos servos. Lembra que os servos eles produzem, eles trabalham no manso senhorial para o senhor e eles trabalham nos mansos servil para eles próprios, que é uma terra menorzinha, mais fraca, mais pobrezinha, mas dá para viver um pouquinho, né? E depois a gente tem as terras comunais. As terras comunais, gente, são terras que não tem com muita clareza quem é o proprietário, quem é o dono, né? Que são regiões de bosques, de pastos, de lagos, florestas, né? Que normalmente era usado por todos, né? Não tinha lá nem um castelo, nem o senhor feudal morava lá e também nem os servos moravam lá. São os bosques e as florestas, que inclusive vai dar paisagem para muitas histórias, como por exemplo João e Maria, né? Você pode ver que essas histórias da Idade Média elas são sempre ambientadas na floresta. A floresta, inclusive, vira um lugar meio de histórias, assim, né? De histórias de terror, inclusive, né? Não vá para a floresta, porque na floresta tem maus espíritos, tem assaltantes, tem gente maluca, gente esquisita, tem assassinos, né? Não vá para a floresta, né? Jogar criança na floresta lá, né? Joga os animais na floresta. Então é um lugar estranho, tá? Terras comunais, então são terras que não têm uma definição muito clara de quem é dono e são usadas por todos ocasionalmente, tá? Vamos olhar aqui uma imagem. Olha aqui que imagem bonitinha, né? Temos o manso senhorial, olha que terra bonita aqui, né? Toda verdinha. Aqui é o trigo, aqui é a cevada, aqui é o castelo do senhor, onde ele mora, está protegido, está bem cercado. Olha, esse é um bosque, né? Um moinho. Aqui já é o manso servil, né? Tá? Também que é a propriedade do senhor feudal, claro, mas é a parte que corresponde aos servos. Aqui todo mundo, a galera planta aqui também para eles, né? Aqui do manso senhorial tem perder de vista as terras, né? Tem as montanhas lá no fundo. O manso servil já é mais bem delimitadinho aqui. E o manso comunal é para todo mundo, tá? E para cá é só floresta, tá, gente? Não tá mostrando mais, não tá mostrando, mas para cá é só floresta, lago. As pessoas não se arriscam muito aí para floresta, tá? Bom, aqui é um castelinho, tá? Então o castelo aqui ele é moradia, tá? Pode ver, esse aqui tá bem, ó, em cima do lago, que é para ninguém invadir mesmo, né? Então tem uma ponte ligando lá com a terra. E aqui o senhor feudal morava, né? Tem escada, moradia dele, e ao mesmo tempo também essas janelinhas aqui é torre de vigília para você vigiar o inimigo, né? Então tem que ser muito bem cercado, muito alto também, né? Porque vai que os godos resolvem invadir. Já os godos aí vão ficar com dificuldade de invadir aqui, porque já tem água ao redor, tem a ponte, né? Olha aqui a porta. Isso aqui você vê muito em filme, né? Aquele
portal, né, todo trancado, com tábuas de madeira aqui lacrando o negócio. Então, não é um lugar fácil de se invadir, né? E ao mesmo tempo, uma região alta permite ter uma visão panorâmica aqui, estratégica também do senhor feudal, beleza? Olha só a organização social da sociedade medieval, né? Sociedade medieval, ela era formada por três estratos, tá? Três estamentos, né? A gente fala que a sociedade medieval é uma sociedade estamental porque cada estamento é cada grupo social, cada fatia da pirâmide social. Imagine que tem uma pirâmide, aqui já viram aquelas pirâmides, pirâmide social, aí tem a divisão aqui, né? Três partes. Cada fatia da pirâmide, cada pedaço da pirâmide social é um estamento, simples assim. Então imagine só, o primeiro estamento é o clero, o segundo estamento é a nobreza e o terceiro estamento são os servos. Quando a gente fala que uma sociedade estamental é que ela é bem dividida. Então não há muita mobilidade entre essas classes sociais. Então nasceu o clero, nasceu o clero vai ser clero. Nasceu nobreza vai ser nobreza. Nasceu servo vai ser servo. Sua condição de vida já está dada pelo nascimento. Você não tem, né, tipo, como trocar de classe social, né? Você vai fazer o que seu pai faz, o que sua mãe faz. Então, se você nasceu na nobreza, você vai ser nobre, tá? Dado pelo nascimento, tá? Não tem mobilidade, né? E o clero é a classe mais importante e a mais privilegiada da sociedade medieval, né? Cleros são os representantes da igreja, desde o Papa até os bispos, os cardeais, os párocos, os vigários, né? Tudo isso é o clero. E a gente já viu que a igreja é a instituição mais poderosa da Idade Média porque ela tem o poder espiritual, ela tem o poder cultural, ela tem o poder ideológico sobre todos os indivíduos da sociedade medieval. A igreja sabe de onde você veio, para onde você vai, quando morrer, o que você deve fazer em vida para não ir para o inferno e o que você deve fazer, como é que você deve se comportar no seu dia a dia para ir para o céu. E o padre vai lá e te explica, né? Ele te aconselha, né? Ele fala, ó, isso que você está fazendo é certo na sua vida, isso é errado, pecou muito, não pecou, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque Deus não quer, porque Deus não... Então, o clero, ele organiza culturalmente a vida das pessoas. Então, uma classe muito importante, muito fundamental, a mais prestigiosa, e tem muitas terras, né? Muitas terras por toda a Europa, né? Logo abaixo do clero, o clero deve formar, assim, 2% da sociedade, tá, gente? Dos indivíduos da sociedade, né? Numericamente falando. A nobreza, por sua vez, vem abaixo do clero, mas também é super privilegiada, é uma das classes mais altas, porque é a classe dos chefes militares, dos guerreiros militares, né, que são responsáveis, são os senhores feudais, são os responsáveis pela segurança, né? O senhor feudal está lá no castelo, responsável pela segurança, tem as terras, né? Detém as técnicas de luta, de combate, forma alianças, conhece o direito, né? São os responsáveis pela segurança, tá? E composta principalmente por senhores feudais ali. Então, somar o clero e a nobreza vai dar 8% do número de indivíduos aí na sociedade medieval. Ah, e aí, por fim, a gente tem a massa, né? São os servos. Aí é a gente, é o povão, né? É o povão corintiano, somos nós aqui, ó. Os servos. A maioria da população, 92% da população, tá? Que trabalhavam e produziam a riqueza, né? O trabalho do dia a dia, de botar a mão na massa ali, são os servos, tá? O clero fica, claro, tem seu trabalho de fazer as traduções dos livros sagrados, as escrituras, a interpretação, do trabalho intelectual, né? A nobreza tem o trabalho militar, né? Tem que treinar o combate, pegar em arma, montar em cavalo,
né, viajar para fazer alianças, e os servos são a maioria da população, trabalha no campo, na labuta, no dia a dia. Acorda de manhã, vai dormir no final da tarde, tá, trabalhando na terra. Né? Olha aqui, ó. Lembra que eu falei da pirâmide? Olha aqui ela. Né? Então, no clero, tá aqui o clero. Né? Ó, o monge copista é o monge. O monge é o cara que fica copiando livros antigos, que fica copiando, fazendo traduções de livros, da Bíblia, ilustrando a Bíblia, ilustrando episódios das escrituras sagradas, fazendo interpretações, tudo isso é o clero. A nobreza, olha aqui, a nobreza são os militares aqui, ó, né? Representados, né, pela montaria, pelo cavalo, pelas armas, né? Dominam o ferro, dominam as armas, os escudos, a proteção, moram nos castelos. E os servos, olha aqui, os servos estão aqui, né, trabalhando na terra, né, um arado ali, né? Ok? E há compromissos que cada um deve fazer aqui, gente. Tem obrigações que devem ser pagas por cada um, né, nas relações entre os nobres e os servos. A gente vai ver isso na aula que vem, tá? Para não ficar com muito conteúdo. Um abraço aí.